como a minha meditação, como meus pensamentos amorosos, de gratidão e apreciação, poderiam, de alguma forma, impactar a cura de outra pessoa, na mesma sala que eu, ou do outro lado do mundo? E a resposta é que estamos profundamente conectados, por meio de um fenômeno conhecido como entrelaçamento. Entrelaçamento é o termo na física, que nos diz que uma vez que algo é unificado, uma vez que algo começa como um todo, mesmo que seja separado fisicamente, por muitas milhas ou anos-luz, como eles estão descobrindo, no cosmos, energeticamente tudo ainda está conectado. Por que isso é importante? Porque se voltarmos o suficiente no tempo, houve um momento em que você, eu e a Terra estávamos todos conectados antes do que é chamado de Big Bang, a grande liberação de energia. Quando isso aconteceu, fisicamente as partículas começaram a se separar. Energeticamente, as partículas permanecem conectadas. Nós somos parte desta Terra e somos parte uns dos outros. E isso te fortalece e me fortalece para participarmos da cura dos nossos corpos e dos corpos de quem amamos, de maneiras que a ciência está apenas começando a compreender. A meditação existe há milhares de anos. A mente está tagarelando o tempo todo. E geralmente nos diz coisas assustadoras e limitantes. A mente é maravilhosa quando você a utiliza como uma ferramenta. Não é tão bom quando ela está no comando. Na primeira pesquisa sobre meditação, feita por um mentor meu, Dr. Herbert Benson, ele disse: ela desativa a resposta de luta ou fuga, a resposta do medo, e estimula o sistema nervoso parasimpático, ou seja, o sistema de relaxamento do corpo. É isso que cura. Então, no nível mais básico, a meditação alivia o estresse. Se você acorda de manhã, toma um banho, porque não quer levar a sujeira de ontem com você para o dia. Mas se eu acordo de manhã e imediatamente vou para a televisão, rádio, computador ou jornal e começo a absorver todo o estresse do mundo, então posso até limpar meu corpo, mas minha mente está carregando muito estresse. Por isso, meditar de manhã é tão importante quanto tomar banho, purificar a mente, purificar a consciência. Existem muitos tipos de meditação, meditações que envolvem autorreflexão. Então você se senta em silêncio e se pergunta: quem sou eu? Existem formas de meditação chamadas de autoquestionamento, que consistem em questionar suas crenças. Uma terceira forma de meditação é o que hoje em dia chamam de mindfulness, que é uma palavra terrível porque você não está usando a mente quando pratica a consciência. A consciência de um pensamento não é um pensamento. Depois existe o que é chamado de transcendência, que normalmente utiliza uma técnica como o mantra. O mantra é um tipo de som que compete com seus pensamentos e, no final, leva você a um lugar onde não há pensamento nem mantra, restando apenas a consciência. Então, à medida que praticamos essas técnicas, vamos entrando em contato com o nosso ser essencial, nossa consciência central, que nas tradições espirituais costuma ser chamada de alma. Sua glândula pituitária faz coisas incríveis quando você está em meditação. Ela libera ocitocina, dopamina, relaxantes, serotonina, endorfinas. Tudo de bom que seu corpo pode produzir. É liberado quando você faz essa conexão espiritual. Existe realmente esse processo interno que podemos ativar como se fosse um interruptor de luz. Podemos ativar esses sucos da vida. Se simplesmente tirarmos um momento para nos conectar, não precisa ser necessariamente meditação ou oração. Pode ser uma caminhada na natureza. Mas sua mente precisa se acalmar. Sua respiração precisa desacelerar. E você deve buscar sentir aquela paz inabalável. Nós fizemos um estudo incrível há pouco tempo em um dos nossos workshops avançados. Pegamos 120 pessoas e queríamos medir a fosse os níveis circulantes de cortisol delas e um composto chamado imunoglobulina A, ou IgA. Colocamos essas pessoas em 4 dias e meio de treinamento. E ao final desse período, medimos para ver se havia ocorrido alguma mudança epigenética ou alterações químicas devido ao trabalho interno delas. Descobrimos que a maioria das pessoas teve uma diminuição nos níveis de cortisol, o que significa que elas não estavam mais em modo de sobrevivência, não estavam mais estressadas,
Mas o mais relevante que aconteceu foi que os níveis de IgA delas subiram de cerca de 51,5 para 83, chegando ao limite do que é considerado alto, e algumas pessoas chegaram a mais de 100. Agora, a IgA é a principal defesa contra bactérias e vírus. Ela é mais eficaz do que qualquer vacina, né, contra a gripe. A melhor parte da meditação é que ela não custa nada. Você pode praticar em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta acalmar a mente e se livrar desse excesso de bagagem mental. Mas a mente não é totalmente ruim. Você pode, na verdade, usar sua imaginação por meio da visualização para ativar uma poderosa resposta de cura. E se eu pedisse para você fazer um simples exercício de imaginação? Ir até a sua geladeira, abri-la, encontrar um limão, pegar o limão, colocá-lo na tábua de cortar, cortá-lo ao meio, olhar para ele, ver o suco escorrendo e, então, colocar a língua para fora e lambê-lo. Suas glândulas salivares ficariam agitadas. E tudo isso aconteceu apenas na sua imaginação. Portanto, não há dúvida de que o que imaginamos pode afetar nossa fisiologia. Por vários anos venho coletando histórias, depoimentos, entrevistando várias centenas de pessoas que usaram a visualização como parte de sua jornada de cura. E, surpreendentemente, o que cerca de 99% delas fazem é pegar uma imagem interna da doença e transformá-la em uma imagem interna de saúde. E é só isso. Da doença para a saúde. Só isso. E elas simplesmente fazem isso repetidas vezes. Então, para dar alguns exemplos dessa estratégia de doença para a saúde, pessoas que estão até mesmo fazendo quimioterapia, imaginam os medicamentos quimioterápicos como pequenos peixes piranha indo e mordiscando o tumor. Mas no olho da mente delas, o que vem é o tumor ficando cada vez menor, menor e menor até desaparecer. Pessoas em radioterapia imaginam a radiação como raios indo e queimando pedaços do tumor. Mas, novamente, o tumor vai ficando cada vez menor, menor e menor até desaparecer. Todo caminho espiritual autêntico tem alguma menção ou algum ensinamento sobre o perdão? Eu sempre digo que todo perdão é auto-perdão, porque o ressentimento que eu possa ter em relação a outra pessoa, ou a falta de perdão, ou o rancor, ou o ressentimento. Todos esses pensamentos estão acontecendo dentro de mim. Mesmo que alguém, Almes, tenha me prejudicado, ainda assim eu tenho esses pensamentos. Esses pensamentos estão me afetando. Eles afetam o meu templo corporal, afetam a minha química sanguínea, afetam tudo. Então, quando começo a perdoar a chamada outra pessoa, estou liberando rancor, ressentimento, animosidade. Estou liberando toda essa falta de perdão para que, na verdade, eu esteja perdoando a mim mesmo. Agora, isso não necessariamente isenta a outra pessoa do que ela fez ou deixou de fazer, ou do que deveria ou não deveria ter feito. Não tem nada a ver com eles. Tem tudo a ver comigo. O perdão, quando se trata de emoções, é o maior acesso ao desapego. O ódio que você sente por um dos pais, o julgamento que você tem de um colega de trabalho, a condenação que você direciona ao seu cônjuge, simplesmente solte esse julgamento interno, essa culpa. E basicamente uma mentalidade de vítima. Se você conseguir deixar isso de lado e reconhecer que a vida está, na verdade, trabalhando a seu favor e não contra você, então, novamente, você vai gerar cura. Então, e as crianças? Sabe? Crianças pequenas que já chegam a este mundo, né, com alguma condição. Como isso pode vir do subconsciente delas? Ou será que é? E a resposta para isso é que simplesmente não sabemos. Eu só preciso ser honesto e dizer que cada ser humano que surge neste mundo, o que aconteceu antes de chegarmos aqui, é diferente para cada um de nós, e não temos como saber. E é aqui que começamos a cruzar as fronteiras, entre ciência e espiritualidade e palavras como karma, ou destino, ou sorte. Como nós não sabemos o que são essas coisas. O que eu sei, sem nenhuma sombra de dúvida, é que uma vez que esse ser, essa linda criança chega a este mundo, seus corpos, suas células, seu DNA vão responder ao ambiente e às condições que oferecemos a eles. Nosso trabalho é aprender a otimizar esses ambientes e essas condições. Em outro nível, hoje, um bebê que está nascendo é afetado por
uma quantidade tremenda, mais toxinas do que nunca. Quando você observa tantos tipos de câncer, por exemplo, nós sabemos absolutamente. Isso não é nenhum mistério. Nós sabemos de onde muitas dessas coisas vêm. Elas têm a ver com produtos químicos nos alimentos, têm a ver com produtos químicos no ar, têm a ver com produtos químicos na terra. Então foi a consciência humana que criou isso, com certeza. Mas não necessariamente a consciência da pessoa que contraiu a doença. Se você realmente tratasse a Terra com reverência, permitiria o nível de poluição e contaminantes que permitimos? Se você pensasse em seus filhos com reverência e responsabilidade sagrada para as futuras gerações, permitiria as coisas que permitimos? Se toda a sociedade permite que as forças econômicas prevaleçam, em vez de princípios humanitários e do amor à terra, aos outros e aos nossos filhos, então você recebe exatamente o que estamos recebendo. Concentre-se na vida. Concentre-se em algo que lhe traga alegria. Concentre-se no amor. Concentre-se nas pessoas que você ama e passe todos os dias fazendo coisas que te fazem sentir bem. O que eu geralmente digo para as pessoas que ouviram que estão em remissão é: pense na palavra remissão como realmente significando. Relembre minha missão. Então, agora é hora de você ir e lembrar qual é a sua missão.